Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Eu sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com aquela descontração e com aquele otimismo de sempre que contagia a todos. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza e também, você que está acostumado lá com o meu Instagram, Ricardo Bezerra, e também com o nosso Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, eu já queria ter feito esse programa há mais tempo, meu amigo Severino Ramalho Neto, presidente dos Mercadinhos São Luís, os 50 anos de muito sucesso, de uma das marcas mais queridas e lembradas entre os cearenses, que a gente se acostumou, que é o Mercadinho São Luís. Então, recebo aqui o meu amigo Severino Ramalho Neto, meu amigo Neto, presidente dos Mercadinhos São Luís, ex-presidente da ACESU, Associação Cearense de Supermercados, ex-presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, enfim, um cara completo, um verdadeiro campeão, mais um campeão que vem para o nosso Conexões. Meu boa tarde especial, com muita honra, recebendo aqui Severino Ramalho, o Neto. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Ricardo. Prazer estar aqui. Prazer falar com seus ouvintes. E vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Vamos mostrar essa história de sucesso bonita que você construiu junto com seu tio. E vamos ver se a gente consegue extrair de você o máximo dessa história de conhecimento, de ensinamento. Porque hoje aqui, Neto, você é o nosso professor, ok? Vamos em frente? Bom, então vamos conhecer um pouquinho do começo, né? Essa história inicial do Mercadinho São Luís. Mas antes de falar do Mercadinho São Luís, eu queria que você falasse de você. Você com esse sotaque carioca, você é carioca. Conta um pouquinho do início da tua vida e como é que você se linkou ao Mercadinho São Luís. Vamos lá. Primeiro, eu sou um carioca fajuto. Eu realmente nasci no Rio, morei até os 16 anos. E vim de lá para cá trazido pelo meu tio, João Melo. E aí já é o link do Mercadinho São Luís, né, que é irmão da minha mãe. No falecimento do meu pai, e ele foi lá e casa, comida e roupa lavada. E trouxe a família para cá. Né? E assim eu vim... Assumiu a família toda? Assumiu a família, não toda, porque a família é grande, né? Como eu disse, sou um carioca falsificado. Filho de nordestino, cearense com paraibano, com o nome de Severino. Não pode ser carioca nunca. Não pode, é complicado. Então a família era maior, éramos 6, né? E dos 6, os 4 menores vieram para Fortaleza. Na verdade, vieram para o Mercadinho. Mas já existia o Mercadinho São Luís naquela época? O Mercadinho é de 1972. Qual é a tua formação bodegueiro, acadêmica? Bodegueiro. Né? Fui formado dentro do Mercadinho, né? Obviamente fiz o secundário, aquela coisa toda. Né? Mas eu gostava mais de trabalhar e de brincar. Estudava pouco. Infelizmente, hoje eu me arrependo muito de não ter estudado mais. Mas acabei fazendo um doutorado de João Melo, né? Um aprendizado gigante dentro da empresa. E que professor você teve, meu amigo? Professor fantástico, e também a escola e tantas outras. Eu tive muita oportunidade de aprender dentro do Mercadinho. Né? Eu tive uma das maiores lições que eu recebi foi dentro da UCLA, na Califórnia, na Universidade de Califórnia. E lá eu passei 3 dias ouvindo falar sobre cassinos de Las Vegas. Né? Então, era explorando o tema, era um dos melhores professores do mundo, foi patrocinado pela Coca-Cola, e para discutir como é que tantos cassinos viviam paralelamente. Há pouco a gente estava falando que quando você sai de casa, quando volta já tem um supermercado, como é que convive com tanta concorrência. Isso eu recebi muito dessa aula que eu tive lá. Ô Neto, mas vamos lá. Então, isso aí foi... Você tinha 16 anos de idade quando seu pai faleceu e o seu tio João Melo lhe trouxe para Fortaleza, né? Isso. Isso aí foi em que ano, só pra gente ir? 76. E aí você saiu direto, você um viciado em trabalho, eu não sei se o termo mais correto é esse, mas você acabou de revelar isso pra gente. Você foi direto para
uma loja do Mercadinho São Luís. Você se lembra que loja é essa? Lembro. Qual foi a primeira vez que você entrou num salão de vendas do Mercadinho São Luís? Bom, eu comecei pela Governador Sampaio. A Governador Sampaio era nosso armazém, nosso CD. Eu achava gigante esse armazém. Hoje é um restaurante que funciona lá. Você tem ideia do tamanho que era, né? E lá era a nossa central. Tinha 3 lojas, uma na Santos Dumont, essa foi a primeira loja que eu fui. Santos Dumont era em Tinha frente... quantas lojas naquela época? 3. 3 lojas. Em frente a Miami. A Miami Bolsas. Isso. Né? Eu sei, Bolsas não, Miami, aquele varejo, né? Isso. Sei. Né, ali na Santos Dumont. Certo. Do outro lado tem um posto de gasolina, ali, na verdade acho que ele está fechado nesse momento com aquele túnelzinho que fizeram, né? Isso. Certo. E era como se fosse uma loja de conveniência dentro do posto. Tinha 13 de Maio, que lá é uma livraria, né? E Dom Rego de Medeiros, que hoje é um prédio, um residencial. Então, as 3 lojas iniciais, quando eu entrei na empresa, não existem mais. Então, tinham 3 lojas naquela época e a primeira loja que você entrou foi a da Santos Dumont. Isso aqui é história pura, né? Isso. História pura. E aí, quando foi que você percebeu, Neto, que você disse, rapaz, aqui é o meu lugar? Foi. Eu acho que aqui eu nasci para esse negócio aqui. Foi, na verdade, foi uma bronca grande que eu levei. O João Melo pediu para que eu substituísse um gerente. E naquela época, a gente, assim como tinha a Kombi da Fábrica Fortaleza, o abastecimento era feito da seguinte forma: você passava a Kombi, você comprava os produtos e pagava do próprio caixa ali e tal. No final do dia, você prestava conta com um chefe, no caso era o Lauro, que era meu supervisor. O Lauro se aposentou com 50 anos de casa, para você ter ideia. Né? E passou uma Kombi da Neugenbauer. Neugenbauer era marca de chocolate. Uhum. E eu adorava chocolate. Né? E eu comprei praticamente metade da Kombi e botei na loja para vender. Quando o Lauro passou, como é que tu compra um negócio desse? Tá ficando louco? Tal. Me deu uma bronca daquela que... para você não dormir. Né? Naquela época não tinha nenhum problema de sono. Dormir, deitava, dormia, não tinha problema nenhum. Mas no outro dia eu comecei, com aquela lembrança da bronca, eu fui vender e vendi. Vendi em uma semana o chocolate que provavelmente era para passar 3, 4 meses. Né? Então, a partir desse momento, eu me senti produtivo, eu me senti útil. Deu um tiro certo, né? Deu um tiro certo e deu o estalo. É aqui. É isso que eu tenho que fazer. Que loja era essa, né? Dom Rego de Medeiros, Parquelândia. Parquelândia, né? Então, foi nesse dia que você disse, meu negócio é esse. E qual foi o dia que o teu tio, João Melo, disse assim, não, agora você acertou, eu tô vendo que você é forte mesmo, que vai me ajudar, eu vou te dar a linha aqui, eu vou começar a te dar poderes para você tomar decisões aqui na empresa. Que momento foi esse? Meu tio tinha uma ligação comigo muito mais profunda do que o comercial. Né? Então, quando eu morava no Rio de Janeiro, que ele ia para lá, passava algum período no Rio de Janeiro, eu era o guia dele no Rio de Janeiro, respeite o guia, né? E a gente sempre teve uma relação mais profunda. E ele sempre teve essa relação comigo de proximidade, eu não sei te dizer exatamente o que era. É uma afinidade. Era uma afinidade. Profunda, né? Isso. E a gente acaba... Quando eu cheguei aqui, foi uma identificação perfeita. Né? Em algum momento você chamou o seu João Melo de pai? Não, nunca. Nem talvez não teria dado tão certo. Né? A coisa era muito mais profunda do que a gente pensa. Muito mais profunda. Como dizia ele, amor de homem. Amor de homem é complicado. Olha que beleza, rapaz. Que coisa fantástica. O fato é que você, junto com o seu João Melo, foram crescendo. Eu me lembro muito de uma loja do São Luís que tinha ali na Guanabi. Fantástica, sensacional, quando a gente morava lá. Aliás, a gente tem uma história que a gente vai contando aqui aos poucos. O São Luís, ele se confunde com a história do fortalezense, né? Verdade. Quem nunca entrou numa loja do São Luís? Quem nunca teve uma relação realmente, nunca se acostumou com o São Luís? E eu tenho algumas histórias aqui que, se tiver tempo, a gente conta. Mas aí a coisa foi crescendo, e você chegou nos anos 90, né? O São Luís, a ter, salvo engano, 15 lojas, né? Foi aí que realmente vocês atingiram, naquela época, vamos já chegar no momento atual, que é diferente também, no ápice, né? E aí, como é que foi esse momento de ter muitas lojas e aí, de repente,
Ele chegou a mais, né? Era assim, nós tivemos vários momentos, né? A empresa com muita idade passa várias etapas. Nós chegamos a ter 21 lojas, né? E tinha um contraste, a gente ia abrindo loja, cada vez que abria, a última era mais moderna e a gente acabava não reformando a primeira, então ia ficando a diferença de qualidade de loja, de padrão. Às vezes o próprio cliente perguntava, mas é o mesmo dono? Né? Ficava aquela... Então a gente primeiro... Não tinha um padrão, né? Uma uniformização de padrão. Antes das 20, quando chegou no 21, a gente deu uma reduzida para 15 lojas, que é esse momento, né? que era um momento ainda mercadinho, e já misturado, a gente tinha adquirido nessa época, Ricardo, em 89, 3 lojas do Bom Preço. O Bom Preço tinha lojas em Fortaleza e saiu do mercado em 89, vendeu as lojas para a gente, na época era o João Carlos ainda. Diz o João Carlos que eu nunca paguei, que ele me deu a loja, deu para o João Melo, eu dei para o teu tio a loja, eu me lembro, a gente fazendo o cheque, doía para caramba para pagar essas lojas. E ele dizendo que deu, ele dizendo que deu. E ali a gente foi aprendendo a trabalhar com o supermercado, com lojas maiores, né? E foi se ajustando. Então foi mais ou menos assim, começo dos anos 90, que inclusive a gente chega na liderança do mercado nos anos 90. Então nos anos 90 vocês chegaram a ter 21 lojas, né? Isso. 21 lojas, foi o ápice daquele momento lá, né? Daquele momento. Neto, e o passamento do seu João Melo? O falecimento dele, o que causou para o grupo? Houve uma perda? Quando, na época do falecimento dele, ele já não participava mais das decisões, era tudo com você? Como é que se deu essa ausência do seu João Melo, que foi o fundador do Mercadinho São Luís? Ele participa das decisões até hoje, né? Nunca deixou de participar das decisões. O tio João faleceu em 2008. Em 2000, eu já estava mais à frente da empresa do que ele, apesar dele com a cabeça muito boa. A gente está sempre trocando a ideia, está sempre... eu batendo lá continência para ele, fazendo os relatos do dia a dia, eu pedindo aconselhamentos, né? E a grande diferença foi esse papo reto que a gente tinha, que não era só comigo, era com a equipe. Eu tinha um privilégio. Como eu te disse, eu fiz doutorado de João Melo, né? Eu tinha esse privilégio de estar próximo, de ser parente, de ser a segunda pessoa dentro da empresa e com muita proximidade e de desfrutar dessa sabedoria dele. Mas isso não era um privilégio meu, não. Isso era privilégio de todos que queriam conviver, que conviveram com ele. Ele era a pessoa que você conheceu. Né? Fez uma falta grande, né? Fez. Neto, vamos lá. Aqui a gente fala de coisa boa, mas nós estamos falando de vida, né? E nem só de coisas boas a vida é feita, né? Tem aqueles momentos de extrema dificuldade. Então, naquela época, nos anos 90, vocês chegaram a ter 21 lojas. Nos meus estudos aqui, eu contei 15 aqui, certo? Mas teve um momento que vocês tiveram que dar uma reduzida. De 21 para 15. Mas ainda teve uma época que vocês tiveram uma crise, eu não gosto desse termo, tá? Mas vamos falar, ou foi uma crise, tiveram que vender uma parte para o Grupo Pão de Açúcar. Conta um pouquinho dessa história no intuito de a gente aprender. E eu quero que você me diga qual foi o erro de vocês para isso ter acontecido. Tá. Bom, o erro com certeza foi de gestão, né? Tivemos vários pecados na gestão. Eu poderia botar a culpa aqui na inflação, que chegou a 80% ao mês nos anos 90. Né? E realmente, se você pegar, hoje nós somos uma das empresas mais antigas do segmento. Brasil. 50 anos é muita coisa, né? Não, são 100 anos. Pois é, aí isso é de 1926. 1926, exatamente. Explica aí, né? Não existia supermercado em 1926. Era um armazém de secos e molhados, que fazia o abastecimento das grandes mercearias de Fortaleza.
Mas era um atacado, né? Assim, não deixa de ser, né? Era armazém de secos e molhados. Por que era secos e molhados? Né? Na época, você não tinha energia, a energia não era farta, então eram os secos, era farinha, arroz, feijão, né? E molhado eram as conservas. Né? Isso que fazia o armazém de secos e molhados daquela época. Que beleza. Né? Então vendia sardinha, carne em lata, vendia revólver, bala, espingarda, arame farpado, né? Pedra de amolar. Por quê? Porque as fazendas, que era a grande vizinhança de Fortaleza naquela época, né? Que fazia a grande Fortaleza, né? Todas elas tinham mercearias que abasteciam suas casas. Então, nessa época, meu avô pesquisava o que precisava para atender e era isso. Então, foi aí que nasceu a São Luís. essência, Casa São Luís, que se tornou o Mercadinho São Luís, quando se transformou em supermercado. Em 1972, né, na verdade, esse armazém vira um mini atacado, né, e lá na Governador Sampaio, onde o João Melo, que tinha assumido a empresa em 1968 com o falecimento do meu avô. Naquela época as empresas não cresciam tanto, Ricardo, é engraçado isso. Aliás, o teu ramo tem muito a ver com isso. O que se fazia? Você tinha um bom negócio, esse negócio gerava renda, essa renda virava imóveis. Né? Era um investimento da época, o tempo todo, as pessoas... Tinha que ser, porque mudou tanto de moeda, era tanta inflação, que se não fosse o imóvel, papocava tudo, né? Ninguém conseguia manter o poder de compra. Na verdade, eu estou falando até bem antes do período inflacionário. Estou falando aí dessa década de 60. Né? Então, Fortaleza não explodia como mercado consumidor, como é hoje. Né? Um grande centro. Comprava imóvel. Então, quando meu avô faleceu, ele tinha... acho que umas 200 ou 300 casas pequenas, residenciais. Tudo alugado. Tudo alugado. Beleza. Né? Aí as casas ficaram com a minha mãe, com as minhas tias e minha avó. E o negócio, que não valia muito, ficou com meu tio. Com o seu tio João Belo. E a vida fez com que você ficasse junto dele. Mas me diga, então você chegou 21, reduziu para 15? Já foi uma redução? Já foi um passo pequenas atrás, lojas que a gente achava que não estava mais cumprindo o papel delas. Aí voltou um passo atrás, mas aí aconteceu de você ser obrigado a vender. Das 15, vendeu 8, salvo engano, para o Grupo Pão de Açúcar. Por que isso? Conta como é que foi essa história. Na verdade, não foi de 15 para 8. Nós vendemos 8 lojas que representavam 80% do nosso faturamento. Pô, quer dizer que você chegou a vender 80% do teu faturamento. Exatamente. Praticamente acabou com o negócio, né, Neto? Ficamos com uma dívida gigantesca, uma dívida com o fisco, daquilo que eu estava falando de má gestão, né? E com faturamento pequeno. E há pouco, acho que a gente conversando com o Edson ali, ele lembrou de um vídeo do tio João, que ele foi para a TV e falou, olha, nós vamos voltar. Né? E aí eu fui e perguntei para o tio João, tá aí, né? Como é que a gente faz agora? Tu não viu falando que a gente ia voltar? Vamos voltar. E assim a gente voltou. Era um otimista nato, né, Neto? Era. Mas, Neto, me diga aqui, a gente estava conversando, o Neto é meu amigo, apesar de a gente não conviver muito assim, mas quando a gente se encontra é um papo gigantesco. E esse é um dos motivos do sucesso desse programa, porque eu trago aqui, via de regra, pessoas que a gente conversa, que a gente tem uma relação profissional e de amizade. Eu te pergunto, Neto, nesse momento que aconteceu isso, você vendeu 80% do faturamento, não baixou uma depressão, não? Não baixou assim, meu Deus do céu, e agora? Tô devendo? Vendi o que tinha de melhor na empresa, porque ninguém vai comprar a porcaria, né? O cara só compra o filé, não vai comprar a carne de pescoço. Fiquei com a carne de pescoço na mão, meu tio ainda disse que o negócio vai voltar. Mas não teve um momento que você deu vontade de desistir, ou sei lá, bateu aquela depressão? Conta aí. Sem dúvida que deu, né? Mas assim, uma das carnes de pescoço que ficaram era a loja da Vigílio Távora. Olha aí, rapaz. Né? Era nova naquela época, né? Era. Não dava nem pra... mais ou menos. Ela já tinha 8 anos. Mas ela tinha um terço do tamanho que tem hoje. Né? Aí tinha a casa do Afrânio do lado. A gente conversou com o Afrânio, isso tem... Se eu não me engano, foi em 90, foi começo dos anos 90, que a gente fez o primeiro contrato, era uma lojinha de 400 metros. E depois nós saímos investindo, né? Tivemos que... Ela não faturava tanto, né, Neto? Tanto é que não, tanto 20%, que o Pão de Açúcar não a quis. Não quis. Não quis a loja. Era uma loja pequena. Então, graças a Deus que ele não quis.
né? A gente investiu bastante naquela loja, investimos no imóvel tremendamente. Vamos falar das carnes de pescoço. O que é que te sobrou? Era a loja da Vigílio Távora? Olha, do que existe hoje, a loja da Vigílio Sim. e a loja do Juazeiro, do Cariri. Do Cariri. Então só sobraram duas lojas Não, tem a da Praia de Iracema. Então foi a da Praia de Iracema, a da Vigílio Távora, que bomba hoje, e a do Cariri. Isso. Essas o Pão de Açúcar não quis. Não quis. E aí, Neto? Como é que foi esse momento de dificuldade? E você começou a ressurgir, né, quando você começou a crescer a loja da Vigílio Távora? Conta aí. Também, né? Na verdade, primeiro a gente tinha que curar da depressão, como você bem lembrou. E como é que você curou? Tem um caba nosso lá, o Roberto Saraiva, nosso diretor financeiro hoje. E o Roberto viu aquela gente bem desanimada, aquela coisa. O Lauro, esse que me deu a bronca na época, sim, ele fala, que era comercial, falava assim, pô, não tem ninguém para me atender aqui. Ele vivia com a sala lotada, a gente esperando, aquela mudança de clima, né? O Roberto, cara, esses caras vieram atrás da gente, pagaram e pagaram bem, né? Porque tinha valor. Se tinha valor, a gente soube fazer. Se soube fazer, vamos fazer de novo. Né? E parece que foi um remédio, e ali a gente começou, cara, vamos olhar para dentro, vamos olhar os pecados, que tinham muitos, né? E vamos corrigir. E assim fez. Neto, eu acho que você esqueceu de uma loja que você tinha e você não contou, porque era tão pescoço, eu acho, mas vendia bem. A loja da Alberto Sá, aquela pequenininha, ficou naquela época? Ficou, mas a Alberto Sá, como você disse, é pequenininha, não existe mais. Eu sei, mas naquela época ela existia. Existia e continuou. Quando a gente vendeu, ela ficou. Quando você vendeu, ela ficou. Porque você foi falar aqui, você esqueceu dela. Você falou em Juazeiro, falou em Vigílio Távora. É que eu falei as que existem ainda hoje. Ah, entendi. Tá? Mas então Alberto você ficou Sá, a gente mudou. Era Valdetário Pinheiro Mota. Valdetário Pinheiro Mota com Alberto Sá. Com Alberto Sá. Eu gerenciei muito aquela loja, eu não esqueço nunca dela. Né? Você já o quê que você falou? Eu gerenciei. Gerenciou aquela loja. Aquela loja é especial. Neto, eu queria... Olha aqui, ó. Isso é alguma coisa errada que tem com o tempo. Teu papo é tão gostoso, tão legal, que nós já estamos falando há 23 minutos e você nem sentiu. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também não sentiu. Você vai dizer, depois do nosso primeiro intervalo comercial, como é que você voltou a crescer. Quando... Você já falou aí como é que você se reanimou. Mas na prática, como é que voltou? Se teve algum fato importante nessa época que marcou uma grande virada, e nós vamos falar dos números do Mercadinho São Luís hoje. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Você que está aí, está gostando, se eu fosse você, eu não desligava esse rádio por nada. E você que está nos vendo aí pela internet, fique aí que a gente volta já já. São muitos comerciais, graças a Deus. Mas fica aí, a gente volta já já. Arrocha, professor. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mude. Mudar é viver. Conexões Especial Mercadinho São Luís, 50 anos. Nas palavras de seu diretor-presidente Severino Ramalho Neto, essa figuraça que está aqui com a gente contando essa história maravilhosa do Mercadinho São Luís. Neto, posso dar aqui um alô para os ouvintes aqui? Só 20, só 20 aqui, escolher 20 aqui. Vamos lá, meu amigo Arivaldo Alves, rapaz, grande ouvinte aqui. Você não se lembra aqui, dono do Obaubá, Neto frequentou muito. Arivaldinho, um abraço para você. Sérgio Silva, Ricardo Tadeu, João Cavalcante, Ana Moara, Edson do Vale, Tiago Rodrigues, Fabian Salles, grande arquiteto, Flávio Pinto, da Flávio Imóveis, Jopa Braga, Monique Teixeira, Luan, o Nilton, Serginho Miranda, Eugênio Matos, Rafael Barbosa, só mais 4, Alexandra Costa, Rômulo Melo, Ana Fiuza, se for esposa do meu amigo João Fiuza, um abraço pra você, Ana. Augusto Dantas, Ricardo Calu, rapaz, da WR Engenharia, um abraço pra vocês. Depois do outro intervalo eu falo mais, porque são milhares de ouvintes, é muita audiência, Neto. Vou te chamar aqui, todo o programa aqui, para dar mais audiência ainda. Meu amigo Neto, vamos lá. Você cresceu, deu um passo para trás, chegou a um ponto que teve que vender 80% do faturamento da empresa, baixou a cabeça um pouquinho, ouviu os otimistas, soube que tinha um negócio, descobriu, né? Caiu a ficha que tinha um grande negócio, renasceu das cinzas, cresceu organicamente as lojas que ficaram, mas teve um fato que você começou a crescer, abrir novas lojas de novo.
E eu posso contar essa história aqui? Claro. Eu acho que eu tive uma participaçãozinha, né? Você faz parte dos otimistas. Rapaz, tinha uma loja na Alberto Sá que você chamava de desembargador Valdetário Piero Mota, né? Isso. Valdetário Mota, ali na Alberto Sá, que minha mãe fazia as compras ali, então eu vivia lá com ela. Eu aprendendo a dirigir, ia lá no Corcelzinho e levava a mamãe para fazer compra lá naquela loja. E eu achava aquela loja pequena pra caramba, né? Aí teve um dia que eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu já corretor de imóveis. Eu digo, rapaz, eu vou tentar convencer o Neto a sair dessa loja. Eu digo, Neto, bora bem ali. Tinha um pessoal querendo vender uma loja perto. E aí eu digo, aí ele diz, não, rapaz, mas é distante, temos 200 metros, é mais pro lado da Ardona. Eu digo, macho, é a mesma coisa. As pessoas que passam aqui vão lá. Aí convenci o Paulo Ari, pai do meu amigo João Ari, grande Paulo, um abraço pra você, Emílio, Pedro, todo mundo. E aí deu certo com o Paulo Ari e o Neto comprou a ideia. Esse foi o primeiro novo grande passo que o Mercadinho São Luís deu? Foi o primeiro teste, vamos dizer assim. Aliás, eu devia ter lhe escutado mais. Se eu tivesse lhe escutado mais, eu estava com a outra loja lá onde hoje é o Center Box. Né? Eu não ouvi. Tentei, né? Tentou. É tu, eu não quis. Santos Dumont, né? É. Que era do Paulo também. Que é do Paulo também. Nem me lembrava mais disso, macho. Eu lembro, Estava com a não cabeça esqueço, boa não. mesmo. Né? Mas ali foi um grande teste, aliás, é uma grande coincidência. Nós temos uma bandeira nova hoje, que se chama Mercadão. Né? E exatamente essa loja nós estamos transformando em Mercadão. E a inauguração é hoje. Na verdade, ela abre amanhã Amanhã. ao público, dia 14, com grandes ofertas. É uma loja de desconto. É uma loja onde nós pretendemos dobrar nosso faturamento no curto espaço de tempo, fazendo o mesmo papel que foi feito, né, há 20 anos atrás. Que coisa. Organicamente, né? Organicamente, e deve ser o homem lá de cima, colocou aqui você de novo no mesmo momento de... Olha aí, professor, Né? isso não é invocado um negócio desse? Esse momento, lá, há 20 anos atrás, né, foi marcante pro grupo, porque ele, porra, imagina, o cara cresceu, evoluiu, vendeu, e agora vai crescer de novo, diz, rapaz, será que eu vou errar novamente? Mas foi e deu muito certo. A loja começou a vender pra caramba, cresceu. Aquela loja também, que é do Paulo Ari, já ganhou muito dinheiro comigo. Aquela loja que era antiga, Teleceará da Ponte Vieira. Foi depois reformada. disso? Foi depois dessa? E também foi reformada agora, tá linda a loja. O Paulo não quer mais saber de loja, só quer saber de pescar. Mas o João tá ligado Tá, direto. Tá ligado? Que Né? beleza, rapaz. João, faça a visita lá na loja da Ponte Vieira também, para você Neto, ver como ela ficou linda. Você tá botando lá na frente, falando do Mercadão, né? Mas vamos já falar do Mercadão novamente, que é uma tendência de mercado. Já desse tempo tá passando rápido demais. Tem que ser rápido aqui. Você tem um lema que diz, me acostumei com você, né? O que é que significa, na essência, esse me acostumei com você? Em outras palavras, o que é que o Mercadinho São Luís tem que os outros não têm? Vamos lá. O Me Acostumei é um slogan que nasceu em 97, de uma campanha publicitária feita pela Marque Propaganda, que era, na época, comandada pelo Nazareno Albuquerque grande. e Rubens Frota, grande amigo também, todos os dois. Né? E sábio, a Marque percebeu o quanto o Mercadinho era cearense, né? E quanto o costume era um hábito do cearense, né? De falar, eu me acostumo, essas coisas. E ele fez com uma profundidade gigante. Esse programa era uma campanha publicitária que todo sábado tinha 1 minuto e meio, tipo Bameirinho do Gente que Faz. Sim. Né? Era algo parecido com Não era isso. nascido não, mas me lembro. Né? Sim, eu só comentei. Era algo parecido com isso, só que a gente homenageamos Fagner e o Muriçoca. Sabe quem era o Muriçoca? Macho, eu sou novo, macho. Muriçoca era o funcionário mais antigo do Teatro José de Alencar. Né? E também foi homenageado. Foram 200 personalidades ou mais que a gente homenageou e terminava sempre com Mercadinho São Luís reconhece. Me acostumei com você. Neto, é assim, eu acho que com o desenvolvimento, né, do mundo, né, com a modernidade, com a internet, com tudo, as pessoas querem ser bem tratadas, né? Porque o serviço, muitas pessoas prestam, muitas empresas prestam, mas aquele que é mais bem tratado vai voltar. Aquele freguês, aquele cliente vai voltar. Como é que tu trata os teus funcionários? Eu digo pela minha mãe, que é apaixonada, minha esposa também, pelo Mercadinho São Luís. Às vezes ela tem 3 opções, ela vai, não, eu vou no São Luís mesmo. Né? Às vezes até
O produto não é que seja o mais barato, não, mas ele é o mais bem atendido. O que é que você faz? Qual é o segredo, o teu segredo com os teus funcionários para prestarem esse bom serviço, para ajudar ali a senhora carregando lá as coisinhas dela? Não é mais aquele self-service que agora em dia tudo é que se vira. Não, aquela senhorinha tem que ser bem tratada e tal. O que é que você faz com o teu RH para dar tão certo? Vamos lá. Primeiro, o mercadinho, eu te disse que até hoje eu escuto o João Melo, né? Nós trouxemos o João Melo para trabalhar de volta. Nós temos um memorial João Melo. Todo funcionário passa por esse memorial. Esse memorial fala como é que a empresa pensa. E a empresa pensa exatamente como o João Melo pensava, né? Há pouco você falou de valores. E esses valores são, na verdade, os valores que eram do João. E nós transformamos em valores da empresa. E assim nós contratamos nossos funcionários, baseado nesses valores, né? E não tem como ser diferente. Então, são coisas naturais. A gente nunca treinou um funcionário para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não treinamos o funcionário para se levantar e mostrar o produto para um cliente quando ele solicita, faz qualquer pergunta a esse funcionário. Isso ele entra dentro da empresa e ele vai vestindo essa camisa de uma forma natural. Tá? O treinamento vem pelo exemplo ele percebe o exemplo Exatamente. Dos outros que já estão ali e diz, eu tenho que entrar aqui. Isso. E o caminho Aliás, é esse. Tem promotores de venda que não são funcionários, dentro do mercadinho tem um comportamento diferente. Diferente. Que coisa fantástica, né? Porque ele vê um ambiente. Nós somos o primeiro supermercado eleito pelo GPTW como o melhor lugar para trabalhar. A 4ª empresa do varejo do Brasil. Que beleza, né? Que beleza. Gente para serviço é tudo, né? É Isso. tudo. Missão, atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade. Isso é o João Melo. Era ele que fazia isso. A personificação dele aqui. Valores, gente, gostamos de gente. Confiança, agir com respeito e fazer o que se fala. Simplicidade, agir com objetividade, rapidez e eficácia. Transparência, transmitir informações verdadeiras e mantê-las disponíveis. União, acreditar na soma dos esforços como facilitadora na obtenção dos resultados. Era o seu João Melo, mas junto com o Neto também, né, Netinho? Não, ele tinha... vivendo isso, né, como nós estamos vivendo hoje, aí faltou que é o aperfeiçoamento, né, que a gente não pode dormir em berço esplêndido. Nós temos que estar sempre melhorando, sempre aprimorando. Acomodação sempre. zero. Mostra Zero. Convencido que eu lhe mostrarei um fracassado. Neto, quais são os números dos mercadinhos São Luís hoje? O que você quer saber? Tudo. Eu quero saber quantas lojas, quantos empregos diretos. 2.700. 2.700 empregos diretos. Quantas lojas? 23 lojas. Mais do que antes. Mais do que antes. Quando nós vendemos, nós tínhamos 1.200 funcionários. Dobrou o funcionário. Já dobrou. Pode falar em faturamento? Qual o faturamento do Mercadinhos ano? Esse ano nós faturamos 1 bi. 1 bilhão de reais. Esse ano que você fala, o ano de 2021, é isso? 1 bilhão. Previsão para esse ano? 150 por aí. 15% a mais. Pretende abrir lojas esse ano? Pretendemos. Né? Estamos abrindo uma na Horto Soares, na Seis Boca, e provavelmente mais uma no interior. Neto, vamos falar do mercado atual, né? A pandemia, ela prejudicou muita gente, muitos negócios acabaram, inclusive. Mas alguns setores foram considerados prioritários e permaneceram abertos e faturando. Eu queria que você analisasse o pós-pandemia e a pandemia em si para o setor de supermercados. Houve crescimento? O que é que vocês aprenderam nesse período de pandemia e pós-pandemia? Bom, o setor houve um boom durante a pandemia e houve um freio gigantesco pós-pandemia, né? Com a crise, com inflação, com tudo isso, deu uma freada muito grande. Com a ausência do Auxílio Brasil, que era de R$600, e agora voltou com bolsa, que não é mais bolsa, é outro nome. Então, o mercado sentiu. Nós, graças a Deus, não sentimos. Nós continuamos crescendo. Nós estamos com essa meta aí de 15 sobre o ano passado, crescendo as mesmas lojas. Eu não estou colocando aqui as novas, não. Então, o mercado sente,
o bolso sente. Nós estamos com alguns projetos audaciosos, Mercadão é um deles, né? Nós vamos poder estar aonde não estava a nossa marca. Quando nós trouxemos o Mercadão para Fortaleza, a gente foi para o Presidente Kennedy, lá no Shopping Rio Mar, ou seja, o outro lado da cidade, onde a gente não tinha, e onde a nossa concorrência nasce. Você me pediu para não botar a loja lá, pertinho ali na frente? Isso. Mas, rapaz, a coceira de macaco era tão grande que eu levei logo uma taliba do cometa e agora eu vou açaí. Deus me livre. É porque é meu amigo, né? Mas faz parte. Faz parte. Mas mesmo assim, a loja continua crescendo. Essa é a boa. E essa era a razão que a gente escolheu o Rio Mar Kennedy. Se não desse... foi um teste lá, e o teste foi aprovado. Lá e agora Mercadão, estamos saindo. Né? Lá é Mercadão. Tá. Mercadão. Vamos falar sobre isso. Neto, a gente tem visto aí o Matheus vindo para o Ceará, Tá. que era até uma coisa que eu queria falar contigo sobre interiorização dessas lojas. Tá. A gente nota aqui, eu pesquisei um pouco, por exemplo, Super Lagoa tem o LAG, o pessoal lá do Frangolândia tem o Mega Atacadista, todas as empresas de supermercados partindo para o atacarejo. Eu queria que você me explicasse o que é atacarejo e se você está entrando nesse esquema também, com o Mercadão. Tá. Primeiro, um atacarejo é uma loja de desconto. Assim como tem o Outlet, né? Como tem o clube de compra, que é o Sam's, que é uma proposta diferente de desconto, de como ter... Mas eu não sou obrigado a comprar em grandes quantidades, não, né? Não. Isso é um movimento que começou no Sudeste, né? E se espalhou pelo país. Se espalhou. Nós tivemos um movimento similar na época do hipermercado, né? Bem no passado. Entendi. Então, o hipermercado, quando veio para o Brasil através do Carrefour, né? Na década de 80, no começo dos anos 80, e se espalhou pelo Brasil inteiro, e hoje ele está sendo substituído, aliás, ao pé da letra, né? Você vê aí o movimento do Big com o Carrefour e do Extra com o Açaí, substituindo hipermercados pelo atacarejo, né? Então, é um novo movimento, que eu digo que é muito da música do Timaya, me dê motivos, né? Tem motivo para vender barato, né? São lojas com uma quantidade limitada de itens, sem serviço, né? E ofertando produto em quantidade. Mas eu te pergunto, então o supermercado tradicional, ele tende a desaparecer ou ele vai ficar em menor escala, mais elitizado? Como é que você vê? O supermercado tradicional nunca vai desaparecer, né? Ele vai estar presente, ele tem a proximidade como característica, né? De estar próximo das pessoas, de estar no caminho das pessoas. Aliás, essa é uma das propostas do Mercadão, que é uma loja de desconto. Amanhã, quem quiser conhecer, vá na Alberto Sá, que vai ter grandes promoções e vai encontrar realmente produtos baratos, né? Mas... Produtos de marca baratos ou são marcas mais populares? O Mercadão, não. É produto de marca. De marca. De marcas. Eu acho que o termo certo era o outlet mesmo, né? É um outlet, não deixa de ser. Sem dúvida, né? Mas são lojas de desconto. Conceitualmente falando, loja de desconto. Loja de desconto, que é o outlet. Que é o outlet. Neto, a gente viu... calma, professor, vamos já chamar o diabo desse tempo para passar rápido. A gente viu um crescimento, né? Você fala que depois da pandemia houve um freio de arrumação, mas a gente não sentiu. É toda hora abrindo loja de supermercado. Eu que estou no mercado imobiliário, é o povo me pedindo e vai, Ricardo, cadê a loja? Arranje loja. Até te brincando aqui, você sai de casa, corre o risco de ter uma farmácia ou então um supermercado na sua casa. Esse ímpeto de crescimento ainda existe? Foi dado um freio. Eu já sei a resposta, estou lhe perguntando para você falar para o público. Já foi dado um freio. Muitas empresas abriram muitas lojas e muitas não mudaram o faturamento, ou seja, diminuiu a produtividade, aumentou o custo operacional, né? Então, e isso é uma coisa natural, isso acontece conosco também, né? Quando nós abrimos a loja do Eusébio, roubou 10% do faturamento do Cambeba. É uma autofagia, né? Abre aqui, come da outra. Isso, mas nós temos interesse de abrir outro lá no Eusébio, só para tu ter uma ideia, né? O Eusébio deve ter um supermercado por metro quadrado, né?
O que acontece é que são propostas distintas, né? Nós não temos necessidade de abrir o mercadinho. Um abraço, Fernando Cirino, está nos assistindo nesse momento. Nós temos necessidade de abrir um mercadão lá para o lado do Eusébio. E devemos fazer isso sim, né? Faz parte aí do nosso planejamento. Aliás, toda a região da Grande Fortaleza e já pensando em outras regiões do estado. Vamos já falar sobre isso. Rapidamente, última pergunta desse bloco. O professor está para me matar aqui, para eu cortar aqui para os comerciais. Qual é a tua loja de maior faturamento hoje? Vigílio Távora, a loja mais antiga e a loja que mais a gente investiu. Quer dizer, a carne de pescoço de outrora é a loja que mais fatura hoje para o Mercadinho São Luís. Acho que de 2000 para cá, nós devemos ter investido uns 30 milhões naquela loja. Qual é a área de salão dela? 1.200 metros quadrados e já estamos na terceira reforma. Estamos fazendo isso agora. Última pergunta. Qual é o faturamento daquela loja? Aí é segredo de Estado. Ego, mas tu disse que ia responder todas as Respondi perguntas. tudo. Todo mundo aí querendo saber. Beleza, Neto. Então, sabemos aqui que a loja de maior faturamento do Mercadinho São Luís é a loja da Vigílio Távora. A gente vai para um rápido intervalo comercial que o melhor está por vir. O melhor desse programa é o final. Fique aí, não sai por nada. Segura, professor. Arrocha aí. Programa Conexões Especial, 50 anos de Mercadinho São Luís, com o grande Severino Ramalho Neto, esse cara que é espetacular, tá contando aqui um pouquinho dessa história vitoriosa. Só mais 20 aqui, Netão. Leopoldo Cabral, um abraço, Léo. Rafael, o Leopoldo botou uma foto dele ali na Dom Luiz, rapaz, tem 700 metros de altura. Rafael Silveira, Tiago Herculano, Ricardo Fiuza, Celinho Gugel, rapaz, um abraço pra você. Moisés Benavenuto, Pedro Paulo, Liz Fernandes, Francisco Silva, Sérgio Bezerra, Jorge Luiz Mota, João Ramos, Fabrício de Freitas, Jean Frota Júnior, um abraço, Jean. Presidente do Cresce aqui, Tibério Benevides, Daniel Montenegro, Pedro de Andrade, só mais 4. Ricardo Rades Filho, Igor Paredes, Henrique Silva, Vladimir Figueiredo e muito mais, que eu peço desculpa aqui, mas o programa só tem 1 hora, deveria durar 2, eu vou falar com o Miguelzinho para ver se aumenta, porque tá passando rápido demais. Netinho, me diga uma coisa, interior do estado, né? Tem algumas cidades que são fantásticas, Sobral e outras mais. O Mercadinho São Luís, além de Juazeiro, tem interesse em expandir pelo interior? Tem e vamos. O que tem em vista já aí? Bom, primeiro nós estamos presentes no Juazeiro, inauguramos outra loja agora em dezembro, na Lagoa Seca, né? E provavelmente uma nova loja do Mercadão, que nasce lá no Crato, né? E é importado para cá, para Fortaleza, pela gente. E provavelmente outra loja nessa região, aproveitando a logística que nós já temos para a região. E estamos desenvolvendo exatamente essa logística para poder, por exemplo, entrar para o sul do estado. O seu foco é mais no sul do estado? Para o norte do estado. Para o norte. Perdão, né? Eu falei... Ou seja, aparecendo bons negócios ali na região norte... Nós dependemos de uma boa logística. Então, a gente está preparando essa logística. Aliás, ainda não existe hoje? Não, nós estamos duplicando o nosso CD para que poder atender ao estado inteiro. Fortaleza já está completo ou você analisa tudo? Tudo que aparece você analisa? Né? Analisamos constantemente, muito pelo contrário. Fortaleza hoje a gente atende em torno de 20% da população. Porra, então né? Nós temos 80% crescer, né? aí para crescer. Neto, lojas grandes, lojas pequenas, ABL que a gente fala, é área bruta locável, é área de salão. É um salão de 500 metros, já passa a ser rentável para vocês? Sim. Voltando às origens? Voltando exatamente à origem, né? Eu brinco às vezes com o pessoal, falo, rapaz, você vai numa loja nossa, pede para o gerente para visitar a câmara frigorífica, e ele não vai deixar, porque não tem. A nossa logística permite que a gente bote a produto direto na área de venda. Tu repõe produtos diariamente. É uma logística invocadíssima, né? Você já está convidado para conhecer a nossa operação. Eu tenho que conhecer porque é fantástico. Meu Deus do céu, o tempo passando rápido demais. Vendas digitais, o Mercadinho São Luís, isso aumentou com a pandemia e equivale a quanto do teu faturamento hoje ou isso é coisa
irrisória? Não. As pessoas querem ir para o não. supermercado para se encontrar com as pessoas. Espero que sim, né? Mas hoje o mercado trabalha com 5%, a gente também está em torno disso, né? Mas acreditando que é uma tendência forte de crescer mais ainda. Crescer 20%, né? 5%. 5% apenas, mas vai crescer, a tendência é crescer, né? Isso. Mas eu acho, Neto, sinceramente falando, que a pessoa vai para o supermercado para conviver, como se fosse para o cinema, para um shopping, é para ficar ali escolhendo os produtos, aí conversa com um, conversa com outro. Ceará, que Fortaleza tem sempre um conhecido, ou não tem isso? Tem tudo isso e o digital tá no bolso, né? Então, ele está constantemente ligado, constantemente pesquisando, né? Entendi. Constantemente antenado no que está acontecendo no mundo digital. Neto, planos de futuro, você já falou. Qual é o produto indispensável no Mercadinho São Luís? Eu tenho uma impressão errada, sabe? Não sei. As lojas do Mercadinho São Luís são sempre muito bem localizadas e muito nobres, né? Pelo menos as que eu costumo frequentar. E a impressão que eu tenho é que os produtos são produtos realmente top de linha. Eu estou enganado? Preço também, a competitividade em relação a preço existe no Mercadinho São Luís? Sem dúvida, né? O produto eu te diria que é confiança, né? Então, tudo aquilo que leve o cliente a confiar no produto, confiar no preço, confiar na gente, né? É o que faz a diferença. E temos hoje, diariamente, Ricardo, nós atendemos 35 mil pessoas todos os dias. Todos os dias. Para vender mais de R$1 bilhão por ano, tem que ser gente pra caramba, né? Qual o ticket médio de uma feira normal? O teu ticket médio diário aí em Fortaleza? Varia com o tamanho da loja. Nós temos um ticket bom de R$160, R$150, como tem um ticket de R$80, dependendo da proposta da loja. Uma loja menor, às vezes tem muita gente frequentando, o ticket vai lá para baixo. Quantas vagas de garagem você precisa em relação ao salão? Um salão de 1.200 metros precisa quantas vagas de garagem? Em torno de 90, 100 vagas. 90, 100 vagas. Resolve né? a nossa vida. Neto, Bem administrada, né? Hoje, todas as áreas da loja. Quando você não tem espaço, você tem que aprender a administrar esse pouco espaço. A gente, como nasceu o Mercadinho, a gente se especializou no INH. Tudo que é pequenininho, a gente se dá bem. O minimalismo, né? O minimalismo. Eu me lembrei de uma figura aqui agora. Grande abraço, meu amigo Alexandre Sleiman. Vendi um terreno para ele ali em frente à tua loja para aumentar a vaga de garagem também, tá? Tá me lembrei certo. disso aí. Da Rui Barbosa. Desculpe, da Rui Barbosa. Rui Barbosa com o Santos Dumont, né? Meu amigo Neto, qual é o menor faturamento possível para que uma loja seja eficiente, seja rentável, seja viável? Eu não diria isso, Ricardo. Nós temos que fazer com que todas as lojas sejam rentáveis. E tem loja, às vezes, tem um faturamento bacana e não consegue rentabilizar. Por uma série de razões, às vezes a localização, às vezes o contrato mal feito, né? Enfim, nós temos que estar analisando e constantemente botando essa loja para contribuir, né? Para que ela faça parte. Qual é o faturamento mínimo que uma loja precisa ter? Você tem aí lojas hoje dentro de Fortaleza que fatura igual uma loja muito pequena nossa, ela tendo 3 vezes o tamanho, né? Isso não quer dizer nada. Ela provavelmente está bem administrada e está contribuindo com a sua proposta, né? Então, o faturamento é secundário. Entendi, mas não compreendi, mas entendi. Neto, estamos chegando aqui ao final do programa, temos aí 2 minutos. Uma pena que esse tempo passou rápido demais. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, bicho, que é interessante para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mas eu queria terminar o programa, como sempre, com um recado seu, um conselho que você daria aos empresários, aos mais jovens principalmente. Você que viveu aí os 2 lados da moeda e está aí em franco crescimento, com quase 3 mil funcionários diretos, que representa, multiplicando por 4, que é uma cidade do interior, 12 mil pessoas diretas e indiretas ou mais, né? Tem aí um controle fantástico, tem uma logística fenomenal, invejável, está aumentando o CD, vai expandir para o interior. Qual é o segredo do sucesso do Severino Ramalho Neto, dos Mercadinhos São Luís, e qual conselho você daria, especialmente aquelas pessoas que estão sofrendo um pouco que você já sofreu no passado hoje?
Eu não diria um conselho, ou quem sou eu para estar falando aqui para a turma, mas uma experiência vivida, né? Toda vida que a gente teve uma crise, não foram poucas, toda empresa que tem, eu brinco que quase que a gente pega a primeira pandemia, que foi a gripe espanhola, né? 100 anos atrás, né? Então, passamos por muita coisa, inclusive por várias crises. E a última grande crise que a gente teve foi exatamente aquela dos anos 2000 e tal. O que a gente fez? Olhou para dentro, olhou para o que a gente acerta e o que a gente erra. Uma coisa óbvia, né? Foi isso que nós fizemos, foi isso que a gente percebeu os valores que a empresa tinha, percebeu os defeitos que a empresa tinha e, obviamente, tentou acentuar os valores e diminuir os defeitos. Perfeitamente. Olhar para dentro, né? Para dentro. Esse é o grande segredo dos Mercadinhos São Luís, por estar se mantendo estável, firme, forte, crescendo nos dias de hoje, né? Depois de tudo que já passou. E eu espero que cresça ainda mais, espero que você expanda ainda mais, porque o céu é o limite para quem trabalha e trabalha direito, com ética, com visão, como vocês trabalham. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Conexões, meu amigo Neto. Diga lá. É o quê? Não. Depois a gente já estourou o tempo. Infelizmente, o professor está me lembrando aqui uma coisa, mas estourou o tempo. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Patrolino Dias de Souza. Infelizmente, a gente tinha um áudio aqui, mas deu um problema aqui na conexão aqui, aí não deu para colocar. Mas ele está mandando um abraço para você, meu amigo Grande Neto. Patrol. Cheiro, Patrol. Grande Patrol, que também lhe deu uma força grande aí, né? No começo. E a gente volta segunda-feira com mais um grande nome, com mais um grande campeão. Sabe por quê, Neto? Porque no Conexões só entra campeão. Até segunda-feira, 3 da tarde, se Deus quiser. E lembrando que na TV Cidade, aos domingos, 8h30 da manhã, o Conexões na TV. A gente vai para outro estúdio ali gravar rapidinho. Você vai ouvir de novo e assistir ao grande Severino Ramalho Neto, presidente dos Mercadinhos São Luís. Até domingo, 8h30 e até segunda, 3 da tarde, aqui na Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Obrigado a todos! Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.